Bom dia! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso estudo. Nós vamos começar agora a nossa prática. E essa prática, gente, eu quero convidar vocês a fazê-las todos os dias. Por quê? Para que a gente possa criar uma nova mentalidade. Os exercícios rotineiros, e esse é um exercício rotineiro, onde você vai, pela repetição, aprender a estar sempre focando nos seus pontos positivos, sempre focando na sua potência, sempre focando na beleza e no cheio da sua vida, que é o agradecer, é reconhecer tudo que já se faz presente, né? E é você focar para onde você está indo, no seu objetivo, né? Se vendo lá, né? No seu sonho realizado. Então, eu quero convidar vocês a repetir esse exercício todos os dias, né, Vânia? Vânia já está firme e forte fazendo, né? Muito bom. Então, vamos começar, né? Quem puder, está sentadinha aí, para poder fechar os olhos. Então, vamos lá. Vamos fechar os olhos. Respirar fundo. Soltar. Mais uma vez. Solte. Tome consciência de você. Foque na sua respiração. Observe o ar que entra, o ar que sai. E você começa a trazer: eu sou vida, sou amor, sou sabedoria, sou persistência, sou determinação, sou força, sou coragem, sou atitude, sou fala, sou posicionamento, sou firme, sou corajosa, sou amiga, sou ousada, sou destemida, sou enfrentadora de problemas, eu sou solução, eu sou visão, eu sou infinitas possibilidades, eu sou amor incondicional, eu sou mãe, eu sou pura, eu sou aberta a novos aprendizados, eu sou leve, eu sou calma, eu sou doce, sou tranquila, sou paz, eu sou paz. Eu sou equilíbrio, sou tranquilidade, sou confiança, sou certeza, sou vida. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. E agora você começa a trazer os motivos de gratidão. Sou grata pela minha vida, pela minha saúde, por ter um raciocínio lógico, pela minha inteligência, pela capacidade de aprendizado, pelo meu mindset de crescimento que eu fortaleço a cada dia. Grata por enxergar as minhas limitações, por me desafiar a superá-las. Sou grata por aprender com os meus erros. Sou grata por enxergar que eu posso fazer diferente a cada vez. Sou grata por entender que a vida é processo. Sou grata
por estar crescendo e ao olhar para o meu ontem, perceber que já evolui muito. Estou grata por esse desejo interior de crescimento, de mudança. Estou grata por essa inquietação. Estou grata pelas pessoas que caminham comigo. Estou grata pelas referências que eu tenho e que me fazem olhar para onde eu preciso ir. Estou grata pelo trabalho que me sustenta, pela vida que me proporciona novos aprendizados a cada dia, pelos filhos que me fazem crescer, que me fazem olhar para mim. E você traz agora a sua visão, a visão do seu sonho realizado. Olha para você no pódio da sua vida, no Everest da sua vida, que era a compra de uma casa, que você veja as chaves dessa casa, e veja entrando nessa casa, caminhando, feliz a porta dessa casa, com as pessoas que você ama, que é a sua empresa prosperando. Veja ali a sala de espera lotada de clientes, a sua loja lotada de compradores. Você com amor, vivendo a plenitude de um relacionamento. Veja a intimidade com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que te ajuda a crescer. E veja ali nascer, realizando os seus desejos. E se veja o seu objetivo realizado, sinta a emoção desse momento. É você realizando os seus desejos, os seus sonhos. Porque se você viu, ouviu e sentiu, aconteceu. Aconteceu. Tenha certeza disso. E agora você volta no seu tempo, para o aqui e para o agora, para a gente começar o nosso estudo de hoje. Eu não sei se a Janete, ela entra e depois não consegue ficar. Não sei se acontece alguma coisa que faz ela cair a ligação dela. Gente, só para a gente não esquecer, vamos tirar uma fotinha? Vamos abrir a câmera para a gente registrar aqui nosso estudo, para a gente pôr no grupo? Vamos lá, Alzira, Regina, Cláudia. Cláudia saiu, só porque falou que é para tirar foto. Ela teve dificuldade outro dia também. Cadê todo mundo? 1, 2 e... Aí! Muito bom, a Alzira apareceu, agora Regina e Cláudia. A Alzira está animada, isso é muito bom. Está todo mundo descabelado aí, gente? Ninguém quer tirar fotinha? Nós estamos descabeladas, mas a gente não liga não, né, gente? Então, vamos lá, 1, 2 e já. Aí. Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Parabéns aí a vocês que estão aqui, que estão participando, porque estar presente também é uma disciplina, né? É um trabalho interior que a gente está fazendo de cumprir com o propósito que a gente se colocou, né? Lógico que podemos assistir depois, mas participar é energia diferente, você pode contribuir, você pode, né, ter uma troca maior, mas enfim, vamos começar. Hoje nós vamos começar o capítulo 5, onde nós vamos falar de negócios, mindset e liderança. E aí, ela começa trazendo, né, a ideia de que os líderes, né, e aí quando ela fala
do mindset de negócios, nós estamos falando dos líderes. Os líderes, de um modo geral, eles adoram, né, a ideia do talento, né? E eles cultivam a ideia de que aqueles talentos, de que talentos na área de liderança, existe aí, né, uma cultura de caça-talentos, ainda hoje nós até falamos disso rapidamente quando fizemos um estudo, no início desse livro, a ideia de que até no mundo dos negócios, não apenas no mundo dos esportes, mas também no mundo dos negócios, existe um caça-talentos, aquela pessoa que é incrível e que é superdotada de uma inteligência, de uma visão, de uma capacidade, né, de resolver problemas. E isso faz com que desenvolva uma cultura de caça-talentos, né? Acontece, gente, e aí ele traz muito o exemplo de uma empresa chamada Enroll, que obrigou os seus funcionários, né, que contratou uma série de talentos e obrigou esses funcionários a serem extraordinariamente talentosos. E ao criar essa expectativa em relação a eles, ela os obrigou a adotar um mindset fixo. Por quê? Porque essas pessoas elas passaram a não reconhecer as suas deficiências e nem as corrigir. O que acontece? Quando você é tido como alguém superdotado, né? Quando você é encarado como se fosse um rei, né? Como se nada que você falasse, aliás, como se tudo que você falasse fosse certo, né? Você cria uma cultura de que você é o cara. E muitas vezes isso acontece em razão de muitas decisões suas serem acertadas de fato. Mas o que acontece? As pessoas passam a olhar para você e a esperar que você tenha todas as respostas. E você começa, inclusive, a acreditar que você tem todas as respostas. E isso gera uma vaidade, né? Uma dificuldade de olhar para os seus erros, né? Eu não sei se vocês já me ouviram falar, mas existem 4 fatores que nos impedem de prosperar, né? O primeiro deles é a arrogância, né? Você se arrogar, é acreditar que você já sabe tudo. O segundo é o atalho, é você buscar encurtar caminho de modo artificial, né? Uma hora a conta vai chegar. Né? O terceiro é a zona de conforto, é você não se mobilizar para agir, para fazer aquilo que precisa ser feito. E o quarto, gente, é a vaidade, porque as pessoas vaidosas, elas não lidam com seus erros. Na verdade, elas não querem sequer enxergar os seus erros. Elas tentam encobrir os seus erros para os outros e para si próprias. Fazem de tudo para viver num mundo onde o erro delas não aparece, né? Então, é muito parecida com a história dos líderes, dos super líderes, do super talento. Ou seja, essa pessoa, ela passa a ser tão vaidosa que ela não consegue olhar para os seus erros, ela se acha inabalável, ela se acha especial, ela acha que as coisas acontecem com os outros, mas não com elas, e com isso, elas não mensuram os riscos como deveriam, elas acreditam que elas não atentam às mudanças, né? Como elas não acompanham as mudanças como deveriam, por quê? Porque elas acreditam que elas já estão vendo o que precisa ser visto, porque elas já têm esse talento natural de enxergar, né? E com isso, elas não reconhecem que possuem deficiências. E, em razão disso, elas não as corrigem, né? As pessoas que vivem num ambiente que as valoriza pelo seu talento nato têm grandes dificuldades com qualquer ameaça à sua imagem. Elas não seguem um caminho que resolva o problema,
não enfrentam os investidores e o público, admitindo que estavam erradas. Elas preferem mentir. E a mentira é uma forma de orgulho. Quando você mente para você mesmo e para as pessoas, né, trazendo fatos irreais, é uma forma de você se sustentar num lugar de orgulho, né? Ora, como eu posso admitir que eu não sei, que eu não fiz, que eu fracassei, que as ações caíram, ou que algo aconteceu que eu não percebi? Olha, eu sou orgulhoso o suficiente para não me rebaixar, não me colocar num lugar de humilhação. E aí as pessoas começam a mentir, e começam com pequenas mentiras que vão, às vezes, crescendo e se tornando verdades, né? Sem que elas percebam. E aí tem um conto, né, de um filósofo que fala o seguinte, acho que eu já até falei isso aqui para vocês, que um dia a mentira estava se banhando num lago, né, muito gostoso, num dia de muito sol, e a mentira convidou a verdade para poder tomar aquele banho. Ela falou assim, poxa, vamos desfazer as nossas desavenças, né, vamos nos banhar aqui nesse lago. E aí a verdade se despiu e entrou no lago e se regozijou ali naquele momento tão gostoso. E quando ela estava bem relaxada, a mentira vestiu as roupas da verdade e saiu pelas ruas, sendo recebida por todos com muita tranquilidade. Quando a verdade se deu conta de que a mentira tinha usado as suas roupas, ela saiu do lago, mas ela não aceitou vestir as roupas da mentira e saiu nua, né, pela rua, dizendo que ela era a verdade, e ninguém aceitou-a, né? A verdade nua e crua, ela não é digerida e ela não é aceita pelas pessoas. As pessoas preferem, né, ouvir uma mentira vestida de verdade do que verem a verdade nua e crua, né? Tanto verem em si mesmas, quanto verem nos outros, né? E é o que nós fazemos o tempo inteiro. Então, a gente precisa de desenvolver essa capacidade, né, de se humildar, de reconhecer os erros, porque mesmo quando nós já somos muito bons, o que faz com que a gente se mantenha no topo, se mantenha em processo de crescimento, de desenvolvimento, é você continuar tendo atitudes de quem é um aprendiz. Porque a partir do momento em que você, ao chegar no topo, você começa a se ver como alguém que nunca vai sair dali, como se aquele lugar, né, como se aquele trono fosse um berço esplêndido, onde você irá se manter, porque você é a realeza, né? Você tende a começar a cair. Por quê? Porque você relaxa, porque você para de ser cuidadoso, porque você para de olhar os seus erros, porque você acredita que você alcançou um patamar em que nada lhe escapa. E isso não é verdade, né? E isso é trazido de uma forma muito didática pelo livro Picos e Vales, mostrando que nem o pico, nem o vale são condições permanentes de uma pessoa. Ou seja, o pico e o vale, eles são temporários. E quanto tempo eles vão durar, né? Quando a gente fala picos e vales, é o quê? É um estado consciencial, é um estado de resultados de vida, para entender que tanto picos quanto vales, eles são temporários. E o que faz com que eu prolongue a duração do vale ou a duração do pico? A minha postura diante de cada situação, né? Então, se eu estou no vale,
né, com atitudes de pico de quem está aprendendo, de quem está buscando, de quem está se questionando, de quem está revendo as suas atitudes, os seus valores, o que eu não vi, o que eu preciso melhorar, como que eu vou crescer, né, aprendendo com o erro, né, de que forma eu posso fazer da próxima vez, o que gerou a minha queda, o que está fazendo com que eu permaneça, onde eu ainda estou errando, o que eu preciso fazer para sair desse lugar. Isso é estar no vale com atitudes de pico, com atitude de quem quer sair dali, quem está se questionando, quem está se perguntando, com atitude de aprendizado, né? Agora, e isso vai fazer com que eu rapidamente saia desse vale. Agora, a pessoa que está no pico, né, e já se acha o dono da cocada preta, já se acha ali como se aquele trono nunca fosse acabar, né? Aquela maré de sucesso nunca fosse acabar, e para de atentar às mudanças, para de se conectar com o seu público, para de observar o que está acontecendo, para de rever, né, as suas ações, de enxergar os seus defeitos e melhorar. Essa pessoa, mesmo estando no pico, né, se torna arrogante, para de aprender. Essa pessoa está fadada a ir para o vale muito rapidamente. E é por isso que a gente precisa de entender que quedas, né, fracassos temporários e sucesso, eles são contingências de vida, são circunstâncias de vida passageiras, e que nós vamos fazer com que elas permaneçam, ou sejam mais duradouras ou não, pela nossa mentalidade diante delas. E aí ela começa a trazer um estudo feito, né, por Jim Collins, num livro chamado Empresas Feitas para Durar, né, e tem também Empresas Feitas para Crescer. E ele coloca, né, ele descobriu por que algumas empresas elas passam de boas para excelentes, né? E ele desenvolveu um estudo que durou 5 anos. Ele pegou 11 empresas cujos dividendos haviam aumentado extraordinariamente em relação a outras do mesmo ramo, e procurou entender o que fez essas empresas se destacarem dessa maneira, né? Então, haviam diversos fatores apontados por Jim Collins, né, no seu livro Empresas Feitas para Vencer, mas um era absolutamente crucial. Qual era esse fator crucial para fazer com que as empresas crescessem e se desenvolvessem? Os seus líderes, né? Em todos os casos, os líderes, o tipo de líder havia levado a firma à excelência. Não eram os tipos carismáticos, místicos, que destilavam ego e talento autoproclamado. Eram pessoas discretas, que faziam perguntas constantemente e tinham coragem de enfrentar as respostas mais brutais, isto é, olhar de frente os fracassos, inclusive os próprios, né? Ou seja, é querer lidar com a situação, com o desafio, e não querer encobrir ou fingir que ele não está acontecendo. E aí ela traz que esses líderes, né, eles não estão sempre tentando provar que são melhores que os demais. Por exemplo, não consideravam que a hierarquia correta comece com eles próprios no topo. Não reivindicavam créditos pelas contribuições de outras pessoas, nem prejudicavam os demais a fim de parecerem mais poderosos. E aí ele relata o caso, né, de um CEO de uma empresa, né, de eletrônicos, Circuit City, que organizou debate, e esse CEO organizou debates entre os membros da diretoria, e em vez dele simplesmente, né,
querer procurar impressionar os diretores, ele procurou aprender, né? Ele utilizou esses debates para aprender, juntando também os executivos, ele discutiu, questionou e investigou até obter, aos poucos, um panorama mais claro sobre os pontos em que se encontrava a empresa e para onde ele deveria ir, né? Ou seja, sempre perguntando por quê das coisas, e aí trazendo a ideia de que, para que nós nos tornemos, né, grandes líderes da nossa vida, da nossa casa, né, porque a liderança, ela não precisa ser exercida, né, apenas num ambiente corporativo. Ser um líder, né, é ser alguém que sabe trabalhar em equipe, que sabe enxergar os próprios limites, que faz uma autogestão, né, que consegue ter resiliência, ou seja, são características de uma pessoa que se dirige, que tem uma mentalidade de desenvolvimento, que se dirige para o futuro, né, com direção, com foco, com atitude. E aí, mais uma vez, trazendo a ideia de que perguntas, elas sempre nos promove para o futuro, mais do que respostas. Todos, de um modo geral, queremos respostas prontas, mas o que vai fazer com que a gente cresça e com que a gente se desenvolva, o que vai fazer com que a gente saia do lugar em que a gente se encontra, é perguntar a nós onde eu estou errando, o que eu não estou vendo, né? Até quando eu vou ficar nessa zona de conforto? O que eu preciso fazer para passar para o patamar seguinte? Né? O que as pessoas que estão lá estão fazendo, com quem elas estão conversando, quais cursos elas elas estão fazendo, o que elas estão aprendendo, onde elas estão buscando sua inspiração. As perguntas são mais poderosas do que as respostas, porque perguntas promovem reflexão, faz com que a gente olhe para a gente e queira enxergar, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, ela conta que foi feita uma experiência na universidade, né, numa faculdade de administração, em que foi colocado para os estudantes, né, eles tinha uma tarefa complexa, que era dirigir uma organização simulada, uma empresa de móveis. Na tarefa computadorizada, tinham de colocar os funcionários nos lugares certos e motivá-los, a fim de descobrir a melhor forma de fazê-lo, era preciso rever constantemente as suas decisões. Ou seja, eles tinham que colocar os funcionários no lugar certo e motivá-los. E está o tempo inteiro revendo as suas decisões para ver se elas estavam corretas ou se elas tinham que ser modificadas. E os pesquisadores dividiram os estudantes em 2 grupos. Um grupo, eles direcionaram para o mindset fixo, dizendo que aquele exercício era um teste de inteligência, que eles estavam sendo ali, aquele desafio era uma tarefa destinada a medir as suas capacidades básicas, ao passo que o outro grupo foi dirigido para um mindset de crescimento, onde afirmaram-lhes que a capacidade gerencial se desenvolvia com a prática e que a tarefa lhes daria a oportunidade de cultivar as suas aptidões. Então, o primeiro grupo ele ficou engessado, porque eles ficaram com medo de agir e de não conseguir. Então, eles não tiveram sucesso. Enquanto o outro grupo, eles ficaram livres e leves para errar. Por quê? Porque à medida em que eles exercitavam, ou seja, já que era com a prática que eles iam aprender e que iam evoluir, eles ficaram tranquilos em fazer testes, né, em errar, em aprender com os erros, né, e assim
ir crescendo. Os de mindset de crescimento encaravam diretamente seus erros, utilizavam as informações recebidas e alteravam suas estratégias quando necessário. Tornaram-se cada vez mais competentes para compreender como distribuir e motivar seus empregados, e a produtividade cresceu. Mais do que isso, ao longo dessa tarefa bastante pesada, conservaram uma saudável confiança. E isso, gente, faz toda a diferença na nossa postura. Quando a gente se coloca com mindset de crescimento, se coloca como alguém que tem que acertar de cara, né, que está sendo colocado à prova, que está sendo avaliado ali, né, na sua competência pelo resultado, né? Você tensiona, você tem medo, você não se arrisca, você trava, né? Por quê? Porque você sente que você vai ser avaliado ali, naquele momento, e que você vai receber uma sentença se você é bom ou se você é ruim. Mas quando você é colocado numa situação em que, olha, você vai lá, você vai aprender, no início você não vai conseguir, mas quanto mais você repetir, mais você vai se fortalecer, mais você vai se tornar competente. Isso faz com que qualquer pessoa tenha coragem de ir, porque ela está sendo colocada numa situação em que o erro é parte do processo, em que ela pode errar, em que ela, de fato, ela vai errar. Mas, olha, aprenda com o seu erro e a cada vez que você errar, que você levantar, que você fizer diferente, você vai se fortalecer e você vai achar caminhos ainda melhores. E aí ela traz, né, a história dos grandes líderes de Wall Street, das grandes empresas, das multinacionais, que tinham um mindset fixo, e o quanto isso fez com que eles destruíssem as empresas que eles dirigiam, né? Então, ela traz a figura, né, de um grande líder que eu tenho o sobrenome de Iacocca, né, que ele era... Aliás, antes disso, ela traz que os líderes, né, usados nas empresas, eles geralmente estão preocupados com a reputação da sua grandeza pessoal, né? Eles têm um ego pessoal de proporções gigantescas, né? Quando é um líder de mindset fixo, o que ele faz? Isso o Jim Collins, ele retrata no seu livro. Ele coloca, é como se fosse um gênio com 1000 ajudantes. Ou seja, a ideia é de que um gênio tem condição de reger a empresa sozinho. Ele só precisa de um bando de ajudantes para executar as suas ideias incríveis. Então, eles não cuidam de desenvolver a equipe, né? Eles, inclusive, têm medo de que membros da equipe se destaquem mais que eles. E, muitas vezes, eles afastam essas pessoas competentes, né, dali para não correr o risco de ser ofuscado ou de dividir holofote, né? Então, é uma mentalidade pequena, uma mentalidade de que ele corre risco, se alguém se destaca, de ser menos destacado, menos cultuado, né? E aí ela traz a ideia, ela traz aqui de um CEO, ela traz a ideia de um grande CEO, Iacocca, né, que ele trabalhava na Ford, e ele era era o homem de confiança do Henry Ford, e ele, pelo cargo que ele tinha, ele se intitulava, ele tinha uma expectativa de ser o sucessor. Ele mesmo falava, olha, se o Henry Ford era o rei, eu era o príncipe herdeiro, né? E ele vivia numa realeza, porque eram muitas mamatas, muitas regalias, né? Eles comiam em restaurantes chiques todos os dias,
né? Eles tinham garçons o tempo inteiro servindo eles, então era um mundo que ele queria permanecer. Só que o Henry Ford tinha outros planos e o demitiu depois de um tempo que ele estava na Ford. Ele tinha, sim, trazido grandes avanços, mas depois, pelo seu mindset fixo, ele parou de observar mudanças, ele parou de crescer, ele parou de desenvolver a empresa. E o Henry Ford, verificando isso, o dispensou. E ele, num primeiro momento, o que ele fez? Ele tomou uma raiva gigante do Henry Ford. Inclusive, por anos, ele queria se vingar dele. E uma forma dele se vingar era mostrar o seu sucesso em outras empresas. E depois, é aquela ideia do 8 e 80 que nós falamos. No início, ele ficou com raiva, né? E essa raiva durou muitos anos. Culpou o Henry Ford, olha o que ele fez, né, comigo, ele não é visionário, ele não enxerga. E depois, ele foi para o 8 e começou a se perguntar, será que ele viu em mim algo alguma deficiência que eu não sei, né? Então, a crença, e aí, né, vem a ideia de que a crença dessa aparente superioridade dele o cegara, né? Então, e aí depois ele ficou pensando, né, se talvez ele realmente não fosse superior. Será que ele achou algum defeito, né? Assim, o rei que o definira como competente e valioso, agora o rejeitava por suas falhas. Olha como que o mindset fixo ele vai para o 8 ou para o 80, né? Então, ele era o vitorioso, agora ele é o fracassado. Ele era o rei, né? O príncipe herdeiro, agora ele é o mendigo, né? Então, tudo isso faz com que a pessoa não avalie, não consiga se ver realmente, porque ninguém é um nada ou um tudo. As pessoas sempre estão no meio do caminho, né? Podem ser muito bons, mas sempre tem coisas a melhorar, e pode ser muito ruim, mas sempre tem coisas a ensinar. Então, essa visão, sempre que você se vê no 880, entenda, você está com o mindset fixo, a sua visão está equivocada. Procure ajustar esse olhar, porque quando você está no 8, você está se desqualificando completamente, como se você não tivesse valor algum, como se você não soubesse nada, como se você não fosse competente. E isso não é verdade, porque se você olhar para a sua vida, olha quantas coisas você já conquistou, quantos desafios você já venceu, o quanto você já está mais maduro, mais madura do que você era antes. Agora, se você olha para você como 80, como a dona da cocada preta, como se você soubesse tudo, você também está equivocada, porque existem ainda grandes defeitos, grandes limitações que você, às vezes, não quer enxergar, que você não quer lidar, que você precisa olhar para se desenvolver ainda mais. Então, um grande sinal de que você está com um olhar equivocado é quando você se coloca em termos de 8 ou 80, ou quando você coloca alguém nesses mesmos termos, seja os seus filhos, seja o seu companheiro, seja o seu cliente, seja o seu colaborador, né? E eu me lembro muito que quando, há muitos anos, né, eu tinha funcionários na empresa que eu tive, né, eu cheguei a ter 21 funcionários, e eles me detestavam, porque nessa época eu sentia que as pessoas, eu tinha uma crença de que as pessoas iam me passar para trás se eu não tivesse muito atenta. Então, eu era igual um cão de guarda, sabe? Eu era uma pessoa insuportável, porque eu vigiava tudo, né? Então, quando eu ia chamar a atenção de alguém, eu colocava elas como 8, né? Eu achatava a pessoa, eu colocava como se ela não tivesse nenhuma qualidade. Aquele erro que ela cometeu
definia ela. E era uma sentença. E eu tinha uma mentalidade, um mindset fixo, muito claro, né? Foi quando eu comecei a minha virada a estudar coach, a entrar pelo universo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, que eu comecei a me enxergar e a falar assim, meu Deus, olha aqui. E aí eu comecei a me vigiar e a olhar, e em muitas situações eu ainda me pego com mindset fixo, né? Falando, gente, olha aqui, olha a minha atitude, olha o medo que eu estou, né? Por causa disso e disso. E é uma construção diária, gente. Por quê? Porque, como nós já vimos aqui no livro, nós vamos ter situações em que nós já temos mindset de desenvolvimento, né? E muitas situações que o nosso mindset ainda é fixo. E nós precisamos olhar para esses momentos, para essas situações de mindset fixo e falar: hello, vamos mudar o nosso olhar, vamos mudar a forma de enxergar isso e ampliar a nossa mente, né? E aí ela traz para a gente fechar essa parte aqui, que esse mesmo líder, né, esse Iacocca, ele, quando foi demitido da Ford, ele, com energia feroz, lançou-se na imensa tarefa de salvar as aparências, e junto com elas, a Chrysler Motors. Ele foi chamado para ser o CEO da Chrysler. E a Chrysler já tinha uma próspera rival, já tinha sido uma próspera rival da Ford. Então, foi muito conveniente. Ele foi para a rival, né, para tentar fazer ela crescer, e esse enfrentamento, né, essa vingança com a Ford se daria através da empresa. Poucos anos depois, né, da sua saída humilde da Ford, ele conseguiu escrever uma autobiografia triunfante e nela declarar: hoje eu sou um herói. Só que o maior interesse dele era garantir a sua reputação, né? Ele estava mais preocupado com a sua imagem pessoal do que olhar os motivos pelos quais ele tinha sido demitido, né? O quanto aquilo fazia sentido, se era real. Ele não quis aprender com aquilo. E foi o que nós falamos. As pessoas de mindset fixo, elas não aprendem com os feedbacks, elas os rejeitam. Elas estão mais preocupadas em gastar sua energia se defendendo de críticas, de ataque, do que efetivamente de olhar para a crítica e observar se elas têm fundamento, o quanto que elas podem acrescentar na sua vida, né? Então, ele realmente ajudou a Chrysler a se levantar, né? Mas ele não foi nos problemas de base, né? Por um tempo ela deu uma subida, mas começou a entrar uma série de novos veículos, né? Japoneses, chineses, que estavam com um design mais moderno, motores mais leves. Só que, ao invés dele enxergar essa mudança do mercado, essas tendências, ele começou, ele respondia, né, dando desculpas, fazendo críticas aos japoneses, aos chineses, né, começava a exigir do governo uma proteção para esses veículos que vinham de fora. Olha como, gente, que é interessante. Ou seja, o problema está sempre fora. O problema são sempre os outros, não é dele. É culpar o outro, né? E é muito mais fácil do que olhar para si e falar: peraí, o que eu preciso melhorar? Se está havendo essa tendência tão forte do mercado. Então, que nós possamos ter essa clareza de que as pessoas de mindset fixo, elas não crescem. Elas não crescem, por quê? Porque elas não se dispõem a aprender, elas não se dispõem a revisar, né, as suas competências, a olhar para os seus limites, elas não têm coragem de enfrentar que elas erram, os seus erros, elas não têm coragem de olhar para falhas, porque isso macularia
né, a sua própria identidade de competente, de sucesso. Então, elas preferem ficar cegas, tentando manter uma pseudo-imagem, né, de sucesso, se cercando de pessoas que as idolatram, que as ovacionam, né, do que ser humilde e estar sempre com uma postura de aprendiz. Então, que nós possamos trazer isso para a nossa vida, ser humilde e estar sempre aprendendo, porque nunca vai chegar um momento em que nós já vamos saber tudo, né? Então, a cada dia que a gente está aberto para aprender, nós estamos abertos para crescer. Então, com essas palavras, eu abro aqui, né, para vocês comentarem e falarem o que fez sentido, o que tocou vocês no estudo de hoje. A palavra está aberta. E aí, gente, ninguém quer comentar, não? O que chamou atenção? O que fez sentido? Vocês conseguiram se perceber em situações de mindset fixo? Quer falar, mãe? Quero. Dani, esse tema é impressionante, como que ele é importante e nos leva, né, a ver a importância da humildade, de saber que a gente é um eterno aprendiz, né, e de estar revendo sempre as nossas posturas, as nossas condutas, porque realmente tudo está em constante evolução, modificando, e a gente, às vezes, para no tempo achando que sabe tudo, né? Então, achei assim, muito bom mesmo, excelente, e realmente a gente tem que ficar muito atenta, e é o motivo por que muitas empresas caem no ostracismo, porque parou. O sucesso não pode, como diz o outro, não é permanente, né? Que estamos, assim como as coisas, a gente também está em constante mudança. Então, é fundamental que a gente fique atenta com isso, né? Achei muito bom mesmo, toque bem mesmo, muito bom. Excelente. Bom, é isso mesmo, mãe. A gente precisa estar muito atento e ter essa humildade. Vânia, quer falar? Quero falar. É isso mesmo, Dani. A gente tem que estar sempre crescendo, né? Analisando a nossa vida. E eu tô feliz, né, de estar participando, né, dos seus cursos e tentando sair logo dos meus vales, né? Porque todo mundo tem picos e vales na vida, né? Tem regiões que você está no pico, tem regiões que a gente está. Deu uma travada. Deu. É uma constante evolução, né, gente? Não tem outra saída, não. Ai, que pena. Vânia. Travou. Vânia. Isto, Vânia, está me ouvindo? Deu uma travadinha no seu telefone. deve ser a internet lá. Acho que ela está fora de casa. Está indo fazer a caminhada dela. Mas, de qualquer forma, o que ela ia falar é que a gente tem que estar avaliando constante a nossa trajetória, né, Dani? E estar sempre buscando evoluir, né? Ninguém está pronto nunca, ninguém. Vamos lá, Vânia. Então, Dani, eu acho que é uma oportunidade da gente estudar as nossas questões nesse vale, né? E tentar sair mais rápido possível. E aonde que a gente está bem, procurar manter por mais tempo, né? Exatamente. E tudo vai depender da nossa atitude mental, né, diante da situação. Muito bom. Gratidão por compartilhar. Gente, é isso. Então, vamos abrir a nossa mente, estar atento às nossas ações e ao nosso padrão de pensamento, para que a gente sempre possa estar buscando
né, ter um mindset de crescimento em todas as situações, para que a gente queira aprender, queira evoluir. Tá bom, pessoal? A gente volta, então, na segunda, continuando nosso estudo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.